30 estudantes de escolas públicas participam do programa Jovens Embaixadores aqui nos Estados Unidos. Imigração. Agentes dos Estados Unidos descobrem túnel sofisticado ligando Cidade do México com El Paso, no Texas. Levantamento aponta queda nas aprovações de pedidos de asilo nos Estados Unidos. Brasil retoma processo de adesão à Agência Internacional de Energias Renováveis. E você vai conhecer o brasileiro que pela terceira vez venceu a maratona da Disney. É a história que eu venho construindo na Maratona da Disney, então isso para mim me deixa muito feliz, muito realizado. Olá, boa noite. Boa noite. Estudantes brasileiros da rede pública estão participando do programa Jovens Embaixadores aqui nos Estados Unidos. Neste ano foram selecionados 30 estudantes que estão envolvidos em ações de preservação do meio ambiente. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Viajar para os Estados Unidos pela primeira vez, ter a chance de conhecer a capital norte-americana, ver neve, praticar inglês, vivenciar novas experiências. O grupo de estudantes tem representantes de todas as regiões brasileiras. Gostoso, é interessante, parece areia de praia. Só que uma gelada. Congelada. Parece areia de praia, só que Quando você pisa também, a mesma sensação de pisar na areia. Com o tema 30 pela COP30, a ideia para este ano foi contemplar alunos que tivessem projetos relacionados à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O evento, conhecido como COP30, será realizado em Belém, no estado do Pará, no mês de novembro. Os selecionados para participar do programa Jovens Embaixadores 2025 têm de 15 a 18 anos e estão engajados em iniciativas de impacto socioambiental em suas comunidades. Agora a gente vai se separar em 2 grupos, porque nós vamos para estados diferentes. Um grupo de 15 pessoas vai ir para Pensacola, um grupo de 14 pessoas vai para Pensacola e um grupo de 15 pessoas vai para Cleveland, em Ohio. Pensacola é na Flórida. E aí agora a gente vai meio que se separar, para ir para os estados diferentes. Durante o intercâmbio de curta temporada, os brasileiros estão visitando escolas, participando de oficinas de liderança, aprendendo sobre projetos de empreendedorismo social e conhecendo representantes do governo americano. A viagem só termina no dia 25 de janeiro. E eu acredito que a gente vai fazer um ótimo trabalho aqui. A gente vai poder melhorar os nossos projetos, implementar melhor os nossos projetos, que é para isso que a gente veio aqui. E assim, estou muito feliz de representar, de mostrar a nossa cultura. Já tem tanta gente amando o Pará aqui, dos Jovens Embaixadores, eu acho isso muito incrível. E, assim, não mostrar só para os que estão aqui, mas mostrar para os estadunidenses também, para os norte-americanos, sobre a nossa cultura e sobre os nossos projetos também, Então, é isso, gente. Eu estou muito feliz mesmo de poder estar representando a gente, de poder estar mostrando a nossa cultura aqui nos Estados Unidos. O programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Agentes de imigração que trabalham na fronteira sul dos Estados Unidos descobriram um túnel com estrutura bastante sofisticada, conectando a cidade mexicana de Juárez com El Paso, no Texas. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse considerar essa descoberta como histórica e promete esforço máximo para encontrar os responsáveis pelo túnel. Bem em frente ao muro, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, os agentes descem pelo acesso do sistema de drenagem pluvial de El Paso. Foi por aqui que as autoridades descobriram a existência do túnel. Ainda não foram divulgadas imagens internas da estrutura, mas já foi revelado que ela tem aproximadamente 4 pés de largura e 6 de altura. Além disso, o espaço é sustentado por vigas de madeira e equipado com eletricidade, sistema de ventilação e parece ter sido construído no ano passado. A Patrulha de Fronteira comemorou a descoberta, feita graças aos esforços de seus investigadores, que agora contam com a ajuda do FBI e outras forças policiais para chegar aos responsáveis pelo túnel e por usar ele como rota para contrabandear pessoas ilegalmente para dentro do território norte-americano. A descoberta é vista pelas autoridades como um golpe significativo a grupos criminosos que atuam na fronteira.
E às vésperas da posse do presidente eleito Donald Trump, as taxas de aprovação dos requerentes de asilo aqui nos Estados Unidos caíram drasticamente. Pouco mais de um terço das petições, por exemplo, foram aprovadas por juízes só em outubro, quando começou o novo ano fiscal norte-americano. Apenas 36% das petições de asilo nos Estados Unidos foram aprovadas por juízes de imigração. Essa queda representa uma redução acentuada em relação ao início do governo Biden, quando as taxas de concessão de asilo ultrapassaram 50%. Só para se ter uma ideia, em 2023, as aprovações dos pedidos de asilo alcançaram 52,6%, um recorde. Essa taxa é considerada a mais baixa desde 2021. Os requerentes de asilo latinos foram os que tiveram as menores aprovações, incluindo os brasileiros. Menos de 20% das petições aprovadas foram do México, Colômbia, Equador e Brasil. Os venezuelanos e cubanos foram os imigrantes que mais receberam aprovações judiciais de asilados, 64% e 51% respectivamente, refletindo a tradição norte-americana de conceder asilos àqueles que fogem de regimes socialistas. A notícia na queda de aprovação de asilos não impediu que uma nova caravana de imigrantes surgisse no sul do México. São centenas de homens, mulheres e crianças que estão caminhando dia e noite rumo aos Estados Unidos. O grupo espera alcançar os portões da fronteira sul antes de Donald Trump tomar posse como presidente do país na semana que vem, no dia 20 de janeiro. Essa caravana reúne imigrantes do Panamá, do Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Honduras, Salvador, Guatemala, Haiti e Brasil. Os indocumentados anunciaram que vão entrar com pedidos de refúgio e asilo, alegando perseguição, fome, conflitos e outros motivos. Depois do intervalo, o Brasil retoma o processo de adesão à Agência Internacional de Energias Renováveis. E tem denúncia porque uma empresa que rastreia a localização e os dados da população dos Estados Unidos foi hackeada por russos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. O Brasil retomou o processo de adesão à Agência Internacional de Energias Renováveis. As tratativas do Itamaraty para essa adesão foram interrompidas durante o último governo brasileiro. Agora, o Ministério de Minas e Energia afirma que a volta à agência permitirá ao Brasil uma maior influência em discussões globais sobre esse tema. A pasta também cita como benefício a contribuição para o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas sustentáveis no setor energético. De acordo com o governo, este é um passo fundamental para fortalecer as colaborações com a comunidade internacional e também para acelerar a implementação de soluções que beneficiem o planeta e futuras gerações. Em reunião com o diretor-geral da agência, o ministro Alexandre Silveira entregou um convite à entidade para secretariar a chamada Coalizão Global para Planejamento da Transição Energética Segura. O grupo foi lançado no ano passado, no Rio de Janeiro, com um desdobramento das discussões realizadas durante a presidência brasileira do G20. E olha, mudando de assunto, a Comissão Federal de Comércio emitiu um alerta geral para a população que usa muito o celular aqui no território norte-americano. É que uma empresa que rastreia a localização e os dados das pessoas aqui no país por meio dos smartphones foi hackeada e essas informações podem parar na Dark Web. As autoridades americanas acreditam que o ataque foi realizado por hackers russos. Eles teriam invadido uma das maiores empresas norte-americanas que rastreiam a localização da população e capturam dados pessoais por meio dos smartphones. Os hackers ameaçaram vender as informações na Dark Web se os executivos não pagarem um resgate milionário. O incidente envolvendo a controladora Grave seria uma das maiores violações já registradas com empresas consideradas controversas, porque capturam e vendem informações e localização da população.
Esses dados são considerados uma mina de ouro para anunciantes porque podem mapear a vida das pessoas sem o conhecimento delas e também para os governos que podem rastrear ilegalmente a população. Mais de 17 bilhões de dados são coletados e processados diariamente através de empresas desse tipo, incluindo localização, e-mails pessoais, endereços e outros dados. Os Estados Unidos não têm uma lei federal abrangente de privacidade, o que permite que empresas de vigilância e rastreamento atuem no país sem o conhecimento ou consentimento da população. Apenas as agências federais do governo e da inteligência possuem restrições à vigilância direta da população. A gente precisa de medidas mais rigorosas de segurança de dados. Do lado das empresas, ter criptografia melhor, ter uma política de acesso de usuários melhor também. Do lado do usuário final, ter autenticação de 2 fatores, uso de senhas mais robustas, evitar também logar e acessar sites fraudulentos e prestar atenção nos contratos que estão sendo autorizados quando você usa algum dispositivo. Nós temos também uma necessidade de regulamentação por conta dos países para conseguir responsabilizar corretamente quando essas coisas acontecem, responsabilizar a empresa, saber como vai resguardar os usuários e como proceder no caso desses vazamentos. E também uma questão de consentimento e transparência. Como eu tinha dito, a gente tem uma questão de área cinzenta, né? Então tem várias empresas que atuam com essa área cinzenta sem trazer consentimento e transparência. Isso precisa estar cada vez mais claro para o usuário final, para ele saber como os dados deles estão sendo utilizados, como isso pode ser utilizado no futuro. No Congresso norte-americano, a semana vai ser de agenda cheia. É que a partir de amanhã começa a sabatina dos indicados ao governo Trump. Inicialmente, 14 escolhidos vão ser questionados a partir dessa terça-feira sobre inúmeras questões nas audiências de aprovação. Eles vão falar sobre histórico profissional, pessoal, verificação de antecedentes do FBI e capacidade para desempenhar as funções. Amanhã, as audiências começam com o ex-deputado da Geórgia, Doug Collins, para secretário de Assuntos Veteranos. E o ex-apresentador de TV, Pete Hegseth, que tem um passado pessoal turbulento e controverso, ele vai ser indicado para o cargo de secretário de Defesa. Essa sabatina é tradicional. O Senado norte-americano entrevista os indicados do futuro governo para aprovar ou não os nomes dos escolhidos para cargos-chave. E o governo dos Estados Unidos anunciou que um possível acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas é esperado para essa semana. Uma proposta final foi apresentada pelos mediadores hoje e os dois lados da guerra estão avaliando esse documento. Matias Brotero tem as informações. Mediadores que buscam concluir o acordo entregaram um rascunho com as propostas, segundo noticiou a agência Reuters nesta segunda-feira. A expectativa é de que uma rodada de discussões seja realizada na manhã de terça em Doha para finalizar os detalhes. O acordo envolve a troca dos reféns por prisioneiros palestinos detidos em Israel. Segundo a imprensa israelense, a primeira fase da trégua envolveria a libertação de pelo menos 33 reféns. Em meio às negociações, as operações militares em Gaza continuam. As forças de defesa de Israel informaram que 5 combatentes que atuavam no norte do território foram mortos. Autoridades de saúde em Gaza, controladas pelo Hamas, disseram que ao menos 28 pessoas foram mortas em ataques nas últimas 24 horas. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. A seguir, Ainda Estou Aqui vence como melhor filme internacional no Festival de Palm Springs, na Califórnia. E agências de saúde pressionam Biden por última chance de limitar os níveis de nicotina nos cigarros. O Instituto Liberal de São Paulo venceu organizações dos Estados Unidos e outros países e foi premiado por realizar projetos que levam liberdade econômica e dignidade aos brasileiros. O projeto vencedor, que já está em ação em muitos estados do nosso país, busca promover a redução de burocracias para empreendedores e gerar mais oportunidades de emprego. O prêmio Smart Bets da Atlas Network, uma organização norte-americana de alcance global, reconhece há anos organizações de forte impacto social. A premiação aconteceu em Nova York e a escolha do grupo brasileiro como vencedor foi uma combinação de voto popular aberto e uma votação interna realizada por autoridades.
E quem também recebeu um prêmio, mais um, foi a produção Ainda Estou Aqui, que foi escolhido como o melhor filme internacional no Festival de Palm Springs, aqui nos Estados Unidos. E uma declaração, o júri afirmou que o prêmio máximo foi dado ao filme brasileiro por ele ser capaz de evocar a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, o que é difícil no cinema. Fernanda Torres e Walter Salles estiveram na premiação e a atriz brasileira fez um belo discurso dizendo que as conquistas de Ainda Estou Aqui são de todos, do cinema em geral. Agora, claro, aumentam ainda mais as expectativas para o Oscar, onde a produção está entre os pré-selecionados da categoria de melhor filme estrangeiro e a Fernanda Torres de melhor atriz. Os indicados devem ser anunciados oficialmente em poucos dias e o Oscar acontece em março. Agora a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre cigarros e nicotina. Em uma semana para deixar a Casa Branca, o presidente Joe Biden tem uma última chance nas mãos para limitar os níveis de nicotina nos cigarros. Bastaria assinar uma regulamentação, que já foi proposta e que tem o potencial de tornar o fumo quase ou totalmente não viciante aqui nos Estados Unidos. Desde que chegou à Casa Branca, Joe Biden prometeu ações contra a indústria dos cigarros. Mas, 4 anos depois, pouco foi feito. Agora, nos últimos dias no poder, aumenta a pressão para que o governo proponha oficialmente um limite para a nicotina. Esse seria um passo importante, de acordo com os médicos, porque embora as toxinas liberadas pelo tabaco sejam as responsáveis por causar doenças crônicas e mortes associadas ao tabagismo, é a nicotina que vicia as pessoas. Hoje, o tabagismo é a principal causa de doenças evitáveis e mortes nos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, matando mais de 480 mil pessoas a cada ano. Um estudo da FDA estima que o limite de nicotina resultaria em 16 milhões de pessoas a menos, se tornando viciadas em fumar até 2060. No próximo bloco, a gente mostra as ações de solidariedade na Califórnia na ajuda às vítimas dos incêndios. E tem reportagem sobre o brasileiro que ganhou pela 3ª vez a maratona da Disney. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Já são 6 dias de incêndios florestais fora de controle na Califórnia. Pelo menos 24 mortes foram confirmadas até agora, mas as autoridades dizem que esse número vai aumentar. O governo estadual está emitindo um novo alerta para mais uma rodada de ventania perigosa que começou hoje e deve durar até quarta-feira. Ao todo, as chamas já queimaram mais de 150 quilômetros quadrados, uma área maior que a cidade de Miami. Paralelo aos devastadores incêndios, uma gigante onda de solidariedade tem se formado lá na Califórnia para ajudar as pessoas que perderam tudo. É isso que nos mostra agora a repórter Eloá Orazem. O Parque Santa Anita, em Arcadia, e o estádio de Rose Bowl viraram palco de um show de solidariedade. Milhares de pessoas estão deixando ali roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal e outros mantimentos. As doações visam ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios na Califórnia. Até agora, a tragédia que começou na terça-feira, 7 de janeiro, já destruiu uma área equivalente ao território da Ilha de Bermuda, no Caribe. Pelo menos 24 mortes foram confirmadas, mas as autoridades já informaram que esse número deve aumentar, já que várias pessoas ainda estão desaparecidas. O fogo de Palisades está apenas 14% contido. Outros incêndios ativos, como o Eaton e o Hearst Fire, estão em 33% e 95% contidos, respectivamente. Ainda é cedo para calcular a dimensão e o valor do prejuízo causado em Los Angeles, mas alguns especialistas já prevêem que esse seja o incêndio mais caro da história do país, superando a marca de $50 bilhões. Mas o que talvez realmente não tenha preço é ver o esforço e o montante de doações feitas às vítimas do incêndio.
Celebridades, autoridades e civis estão juntando forças para reconstruir a cidade. A cantora Beyoncé, por exemplo, anunciou que vai doar mais de $2,5 milhões através de sua ONG. Já a Disney vai doar $15 milhões para diferentes organizações, como a Cruz Vermelha e o Banco de Alimentos de Los Angeles. Milhares de anônimos também têm aderido a centenas de vaquinhas online, além de doarem tempo e trabalho às diferentes campanhas organizadas pela sociedade civil. E essa tragédia dos incêndios na Califórnia gera comoção no mundo, ao mesmo tempo em que impõe lições sobre as consequências das alterações climáticas. Um estudo publicado na revista Science mostra que os incêndios da Califórnia passaram a se espalhar num ritmo 4 vezes maior do que há 20 anos. E com o aumento da temperatura global e cada vez mais incêndios devastadores em muitas partes do mundo, as agências internacionais estão alertando para a necessidade de uma maior mobilização de recursos e treinamento para prevenir e combater essas queimadas. Só lá no Brasil, no ano passado, até meados de setembro, foram registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mais de 180 mil focos de incêndio, pouco mais que o dobro do verificado no mesmo período de 2023. Para especialistas, o aumento das queimadas globais e o tamanho da destruição que elas provocam mostram que essa é uma questão muito urgente. E que as ações atuais de prevenção e combate em todos os países precisam ser atualizadas. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão amanhã em boa parte do país aqui. A gente começa por Boston, tempo encoberto, mínima de 22. Nova York, a máxima é de 33, mínima de 23. Esse tempo encoberto segue em Norfolk. Atlanta, a gente tem em Atlanta máxima de 44, mínima de 28. Na Flórida, tem sol em Jacksonville, chuva em Miami, tempo encoberto em Tampa. Em New Orleans, sol entre nuvens com máxima de 54. Em Houston, a máxima é de 56, Evelyn. Vai em Brownsville, máxima de 60 com previsão de chuva. Na faixa de San Antônio até El Paso tem bastante sol na previsão, mas em El Paso vai aparecer um pouquinho de nuvem ao longo do dia. Em Albuquerque, a mínima é bastante baixinha, olha, 20 graus Fahrenheit. Temperatura sobe um pouquinho em Phoenix e mais um pouco ainda em Los Angeles. Por lá, a previsão é de bastante sol, o que é uma má notícia, infelizmente, por causa das queimadas, né, gente? Previsão também de bastante sol na área de São Francisco, mais a norte do estado, onde a máxima vai bater 60. E um brasileiro foi o grande campeão da tradicional maratona da Disney de 42 quilômetros que aconteceu ontem em Orlando, na Flórida. Este é o 3º ano seguido que ele vence essa prova, que reúne mais de 30 mil atletas do mundo inteiro. A Carla Marinho tem os detalhes. Nem as baixas temperaturas desanimaram os mais de 30 mil atletas internacionais que participaram dessa corrida mágica. A prova Walt Disney World Marathon aconteceu dentro dos parques da Disney, entre castelos e montanhas russas e com torcida dos personagens icônicos. A tradicional prova reúne atletas do mundo inteiro, com desafios menores nos primeiros 3 dias e a maratona no dia de encerramento. E na linha de chegada, um brasileiro conquistou o primeiro lugar com destaque. A maior dificuldade que pude encontrar esse ano foi o fato dessa mudança que teve, né, do percurso, né, juntamente com próprias condições climáticas. Esse ano estavam uma das edições mais geladas, né, da maratona da Disney. Vanilson foi campeão da prova, com um tempo de 2 horas e 27 minutos. Mais uma vez, o nome dele entrou para o hall dos campeões da Disney, uma prova que os brasileiros já conhecem muito bem. Eles conquistaram 18 vitórias nas últimas 20 corridas. É a história que eu venho construindo na maratona da Disney, então isso para mim me deixa muito feliz, muito realizado. Correr na Disney é mágico, né? Então para quem tem essa vontade, esse sonho, né, que busquem realizar, que isso é muito importante, isso vai te deixar muito feliz e vai te tornar um maratonista. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece, claro, a sua audiência. Segue na nossa programação porque está chegando Rico e Lázaro. Uma boa noite. Boa noite.